Livro do profeta Isaías, capítulo de número 28. Santo, 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 santo é o Senhor. A partir do versículo 13, algumas coisas eu vou pedir para você repetir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos um acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, pois pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Repete, por favor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Amém? Aquele que crer não será confundido. Você pode se assentar, mas diz para a pessoa que está do teu lado: olha, não deixa o Espírito Santo subir. Amém? O Espírito Santo, ele desceu como forma de pomba sobre Jesus. O Espírito Santo, nós precisamos detê-los. Ele pode ser detido. Jacó, ele lutou com o anjo, mas eu e você não precisamos lutar com o Espírito Santo, mas ele precisa ser detido. Como que eu faço para deter o Espírito Santo? Dando liberdade para ele. Eu vou ensinar um princípio para você, espiritual. Quanto você desejar ser livre, dê liberdade ao Espírito Santo. Eu conheço N pessoas que não são livres, elas não conseguem mover com liberalidade, com liberdade na presença do Espírito. Sabe por quê? Porque elas não dão liberdade para o Espírito. O apóstolo Paulo escreveu assim: aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Isso não tem nada a ver, disse o pastor Heber, com bateria na igreja, viu? Isso não tem nada a ver com tocar guitarra na igreja. Embora isso também, né? E porque o Espírito do Senhor está aqui, nós temos liberdade para adorar com bateria, fazer bastante barulho, tocar guitarra, tocar rock. Mas não era disso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele estava falando: aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Se o Espírito do Senhor está no seu coração há liberdade. Se o Espírito do Senhor está na sua mente há liberdade. Se o Espírito do Senhor está na sua vida há liberdade. Na medida que você vai dando liberdade para o Espírito vai te levando a ficar cada vez mais livre. E eu não estou falando simplesmente de libertação,
Eu estou falando de liberdade, eu estou falando de deixar-se livre, de podermos viver uma vida livre no Espírito. Amém? O Senhor, Ele é claro aqui, através do profeta Isaías, Ele estava profetizando a respeito de uma pedra já aprovada, pedra de esquina. E nós sabemos que o Senhor Jesus é essa pedra aprovada, essa pedra de esquina. Mas eu quero falar especificamente a respeito de uma palavrinha que está aqui, que é crer. Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Muitas pessoas, elas creem, e eu não vou falar mal das pessoas, nem das suas religiões. Eu simplesmente vou expressar naquilo que elas creem. Aliás, o maior crente de todos é o diabo. O diabo crê. O diabo crê que no Armagedon ele ainda vai poder lutar com Jesus e vencer. Então ele é o maior crente. Ele crê. Carlos, mas não é necessário crer? É necessário crer. No original, no hebraico, onde foi escrito o Velho Testamento, essa palavra crer, eu não vou falar exatamente como é, porque eu não vou saber, certo? Eu também não estudei grego, tá? Isso aqui é coisa de Strong, daquela Bíblia online. Mas é NMA. Eu não vou pronunciar, que vai ficar uma coisa horrível. Mas o sentido dessa palavra crer é apoiar-se, é confirmar, é ser fiel. Então, o que o profeta estava dizendo? O profeta estava falando assim, que aquele que apoiar-se sobre esta pedra, aquele que confirmar que vai ficar em cima dessa pedra, aquele que ser fiel à sua decisão, é o que não será confundido. Apoiar-se. Se nós formos analisar a vida de um cristão normal, ela começa pela fé. Mas eu e você, na maioria de nós, não nascemos com a nossa vida apoiada nessa pedra, nessa rocha. No decorrer das nossas vidas, nós vamos andando, e pessoas vão falando, os nossos pais vão nos ensinando. Muitos, já logo que nasceram, foram ensinados a respeito dessa pedra. Outros não. Outros foram ensinados a crer, a apoiar-se numa série de coisas. Tem gente que crê em pau, tem gente que crê em pedra. Eu cria na minha esperteza. Tem gente que crê na força do trabalho. E está errado crer, Carlos? Errado não está. É necessário crer. Mas eu e você precisamos entender uma coisa. Vá para Marcos 11, 22.
Jesus aqui está falando a respeito da fé. E a fé, ela vem antes do crer. Carlos, mas fé e crer não é a mesma coisa? Não, são palavras diferentes. Muitas pessoas, inclusive um dia o Senhor Jesus, falando com um homem, disse para o homem perguntou alguma coisa para ele, e Jesus falou para ele assim: se você crê é possível. Ele falou: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E olha que ele estava falando com Jesus, hein? Ele disse: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Olha aqui o princípio, Marcos 11, 22. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Repita isso, por favor. Jesus respondeu: tende fé em Deus. Qual é o princípio? A fé. Amém? A fé. Porque o simples fato de crer, não vai levar você a conquistar coisas espirituais. Porque a fé é um braço. A fé é um braço. A fé é um braço que entra no sobrenatural e traz para o natural. Depois que ele disse: tende fé em Deus, aí ele está falando para as pessoas que têm fé. Repita isso, por favor. Jesus está falando com as pessoas que têm fé em Deus. Fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Tende fé em Deus. Qual é a primeira coisa que eu preciso ter? Fé. Repita isso, por favor. A primeira coisa que eu preciso ter é fé. E qual a segunda coisa? Eu preciso crer. A fé é algo espiritual, mas o crer é natural. O quê? Exatamente isso. Repita, por favor. A fé é espiritual, mas o crer é natural. Porque os mundos foram criados pela fé. Tudo que existe foi criado pela fé. A fé é espiritual, o crer é natural. Eu conheço um tanto de pessoas que não conhecem Deus, que nunca leram a Bíblia, que não têm fé em Deus, mas eles creem no diabo, eles creem, e eu já falei uma série de coisas, e eles não têm fé, mas eles creem, eles acreditam. E o crer, a palavra crer aqui, no grego, eu também não vou falar, mas é P-T-E-U-W. E a palavra fé é parecida com ela.
que é P-T-I-U. São parecidas, mas existe uma diferença entre fé e entre crer. Eu e você precisamos ter fé em Deus. Eu e você precisamos ter fé em Deus. Do qual Deus nós estamos falando, Carlos? Do Deus que criou o céu, a terra, o mar, do Deus da Bíblia, do Deus que anunciou através do profeta Isaías que ele estaria colocando uma pedra, e todo aquele que se apoiar naquela pedra, que é Jesus Cristo, não será confundido. Não será confundido. Existem circunstâncias em que nós não conquistamos algumas coisas espirituais porque nos falta fé. Embora nós possamos falar, eu creio, mas falta fé. Embora você esteja apoiado em Jesus, mas você não consegue alcançar, porque a fé não é natural. Repita isso, por favor. A fé não é natural. A fé é espiritual. E tem mais. Fé é algo que o próprio Deus colocou em nós. E tem uma forma só de você ativar a sua fé. Só existe uma forma de você ativar a sua fé. Vá para Efésios 2:8. Carlos, você está preparado? Aleluia. Eu coloquei as outras, mas esqueci de pôr a minha. Não tem problema. Porque eu queria usar o microfone do Alexandre um pouco. Carlos, você está nos evangelizando, Carlos. Efésios 2 está falando de salvação. Eu já sou salvo. Não, eu estou falando de fé. Fala o seu nome. Eu vou falar o meu, você fala o seu. Aí você repete o que eu vou dizer. A única coisa que você não vai repetir é o meu nome, tá bom? Você vai falar o seu, eu vou falar o meu. Carlos, presta atenção. O assunto é fé, não salvação. Amém? Eu quero crer que eu estou falando para uma igreja de pessoas salvas, amém? Todos aqui já tomou uma decisão por Jesus, amém? Então, mas só para mostrar para você entender do que eu estou falando, a diferença entre fé e o simples crer. Efésios, capítulo 2. Vou voltar, eu ia falar o 8, mas eu vou voltar um pouquinho, só para você entender do que eu estou falando. Vou pegar do 4, para pegar o contexto. Mas Deus diz que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvo, por meio da fé. E isto não vem é dom de Deus. Do que ele está falando? Ele está falando de salvação. E a salvação vem por meio da fé. A salvação não vem pelo
meio do crer. A salvação vem pela fé. É a partir do momento em que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, que nós ativamos a nossa fé. Repita isso, por favor. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu ativei a minha fé. A fé não se justifica, a fé se estabelece. O que está falando, Carlos? Exatamente isso. Eu vou tornar a repetir. A fé não se justifica, a fé se estabelece. Do que está falando, Carlos? Eu estou falando assim, por exemplo, você está com uma febre, você está com febre, aí, uma pessoa chega para você e diz assim: o que você tem? Ou eu estou com febre. E aí a pessoa diz para ela: mas você não tem fé? Ou você não crê? E aí? A fé não se justifica, a fé se estabelece. Se você tiver fé ali, naquele momento, você vai responder para a pessoa: eu tenho fé. Você não vai dizer eu creio, você vai dizer eu tenho fé. Por quê? Porque a fé é um braço espiritual. A fé, ela entra no invisível e traz para o visível. Mas o crer se apoia. O crer se apoia. Vá lá para Romanos 10. Você vai entender o que eu estou falando. Vou te dar mais um exemplo. A diferença entre a fé e o crer. Carlos, você está nos evangelizando? Não, não estou. Eu estou usando textos que podem ser usados para evangelizar. E eu estou falando exatamente de como ativar a fé, para você entender de que forma a fé é necessária. A diferença entre ter fé e crer. Eu já disse daquele homem que falou para Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Lembra que eu disse que a fé não se justifica, a fé se estabelece? Romanos 10:6. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a levantar a Cristo dentre os mortos. Você entendeu? A fé, ela se estabelece, ela não fica perguntando quem é que subiu ao céu, quem vai trazer Cristo. Ela simplesmente se estabelece. Eu estou querendo ensinar para vocês que é o mesmo princípio de fé para a salvação, é o mesmo princípio de fé para você ser curado da febre, é o mesmo princípio de fé para você ser curado de um câncer, é o mesmo princípio de fé, porque não existe uma fé especial, a não ser, lá em Coríntios 12, que ele está falando dos dons, e tem um dom que é o dom da fé. O dom da fé é algo especial, mas eu não estou falando do dom da fé, eu estou falando de fé. Eu estou falando aquilo que Jesus disse para os seus discípulos. O que Jesus disse lá em Marcos 11:22? Tendes fé em Deus. E a pessoa que tem fé em Deus, porque a fé ela não fica se justificando, a fé se estabelece. E estabelecido na fé, você vai dizer: monte, precipita-te ao mar. Quantas vezes você vai falar? Monte, vai precipitando. Monte, vai saindo. Monte, vai santo. Vai montinho. Vai. Não, você vai dizer. Ele está falando de falar uma vez só. Quantas vezes você entregou sua vida para Jesus? Se você é um cristão normal, né? Uma. Não é uma vez?
Hã? Quantas vezes eu confesso Jesus como Senhor e Salvador? Uma. Depois que eu confessei Jesus, todo aquele que crer será salvo. Eu confessei Jesus, eu passo a crer na confissão que fiz. Posso continuar lendo? 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Qual palavra? Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha aqui, outra vez a necessidade de ter fé e a necessidade de crer. O crer, o fato de crer, leva você a se justificar. As pessoas pedem conta se você crê, mas a fé não se justifica. Você não tem que dar conta da sua fé. Você não tem que dar conta da sua fé. Você não tem que mostrar a sua fé, explicar a sua fé para as pessoas. Você não tem que chegar ao monte e falar assim: olha, monte, é o seguinte, monte, olha, porque Deus, através do profeta Isaías, ele colocou uma pedra, a pedra de esquina. Não. Ele disse: primeira coisa, tem de fé em Deus. E todo aquele que crer não será confundido. Jesus não está falando para você se justificar ao monte. Olha, Senhor, monte, é o seguinte, eu estou precisando tanto, monte. Então, monte, eu vim aqui para falar com você, monte, porque é o seguinte, monte, você precisa sair. Foi isso que ele disse? Não. Você não vai se justificar ao monte, chegar para ele e falar: olha, monte, eu congrego lá na Comunhão Sal e Luz, e eu entreguei minha vida para Jesus já faz 20 anos, e eu vim aqui dizer para você, monte, que você precisa sair. Ele vai dizer para você: eu não estou nem aí, o monte não vai falar nada para você. Você tem que chegar ao monte e liberar a palavra. Quantas vezes Deus disse para que houvesse luz? Quantas? Vou ajudar você. Uma. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo estava esperando que Deus falasse para que ele pudesse produzir. O Espírito Santo está esperando que você fale para que ele possa produzir o seu milagre. Não é você que vai transportar o monte, não é a sua fé que vai mover o monte, porque aí pessoas vão dizer assim: ah, eu não tive fé para ser curado, eu não tive fé para transportar o monte, por isso que o monte está lá ainda. Ele disse que você vai falar ao monte. Você vai falar ao monte. Quantas vezes? Uma. Ai, dor de cabeça, vai saindo. Ai, dor de cabeça, se você não sair, a minha cabeça vai ficar doendo. Ai, dor de cabeça, eu já falei 3 vezes para você, saia. Ai, dor de cabeça, agora eu vou jejuar para você sair. Ai, dor de cabeça, agora eu vou batalhar. Diabo que está me causando essa dor de cabeça. Não, eu não estou falando, e eu conheço esse ensinamento que fala a respeito de níveis de oração. Eu não estou falando que esse ensinamento está errado, mas eu só quero dizer uma coisa. Quero dizer uma coisa para você. Existem coisas que você está pedindo para Deus
E Deus está dizendo assim: mas não é para mim que você tem que pedir isso. Quando Deus quis criar a terra, o que Ele falou? Haja separação da água. A água separou, formou a terra. Ele falou a terra. Se você tem um problema da terra, por que você fica pedindo para Deus resolver o problema da terra? Aonde está a enfermidade? Na terra. Quem é feito da terra aqui? A enfermidade está onde? Na terra, não está no espírito. Então você tem que falar a enfermidade. Você tem que falar a enfermidade. Se você está sendo atormentado, você está com dor de cabeça, você vai falar a dor de cabeça: dor de cabeça, eu te repreendo no nome de Jesus. Dor de cabeça, em nome de Jesus eu te ordeno, sai. E aí, se você não duvidar com o seu coração, aquilo vai acontecer da forma que você falou. Carlos, mas eu já falei para a dor de cabeça sair, e a dor de cabeça não saiu. O problema não é mais seu. Você já exerceu fé. Agora você vai crer. Crer o quê? Crer que Deus é capaz de cumprir, porque Jesus está dizendo: tende fé em Deus. Se disser ao monte, ele não está dizendo assim: olha, se você tiver fé em Deus, você vai falar assim: Deus, transporta aquele monte ali para mim. Entenda o que eu estou ensinando para você. Jesus falou: você vai falar: Deus, transporta aquele monte ali para mim. Foi isso que ele falou? Ele está dizendo o quê? Primeira coisa, tem de fé em Deus. Você realmente tem fé em Deus? Então, se você realmente tem fé em Deus, você não vai pedir para Deus transportar o monte, você vai fazer aquilo que Jesus está ensinando. Ele está ensinando o quê? Você vai falar ao monte, você vai falar à enfermidade, você vai falar ao demônio, você vai falar ao problema, seja ele o que for. Carlos, mas se eu não sei se é enfermidade, se eu não sei se é demônio, se eu não sei se é coisa do passado, coisa do presente, do porvir, eu preciso fazer um estudo para saber o que é? Não. Você simplesmente fala, você sabe o que está acontecendo. Se a sua cabeça está doendo, você sabe que a sua cabeça está doendo. Você não precisa saber se aquela dor de cabeça é uma enxaqueca, ou se aquela dor de cabeça é por causa do seu fígado que está ruim, se aquela dor de cabeça é por causa de uma coisa gordurosa que você comeu, ou se aquela dor de cabeça é uma opressão, se é porque fizeram uma macumba. Você não precisa saber nada disso. Jesus não está falando nada disso. Acontece que pessoas sem entendimento, ou pessoas com entendimento, e estavam ensinando coisas que eram pertinentes ao ensino, que não tem nada a ver com o que eu estou ensinando agora. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: se você for daqueles que dizem assim, eu aprendi assim, assim é que eu vou fazer, eu vou dizer para você, é assim que você não vai ter. Eu estou falando especificamente. Por que, Carlos? Porque você vai falar diretamente. Era disso que Jesus estava falando. Porque Jesus, quando foi ressuscitar a Lázaro, ele falou com Deus, por causa da multidão. Mas quando ele foi falar com a figueira, ele não falou: Deus, eu sou teu filho. Ele simplesmente falou à figueira. Porque a figueira era da onde? Muito bem, meus parabéns, nota 100. Não me peça um vintém, porque não tem.
Quando Jesus foi falar à figueira, ele falou à figueira porque a figueira era da terra. Quando Jesus foi usar o exemplo do monte, o monte é da terra. A fé, ela não se justifica. Você não precisa chegar, imagine se Jesus chegasse e falasse assim: figueira, presta atenção, figueira, eu sou Jesus. Figueira, eu vou explicar para você agora todo o plano de salvação. Figueira, eu vou explicar para você a queda. A fé não se justifica, a fé se estabelece. Ou você crê e fala, ou você crê e fala. O escritor sagrado disse assim: cri, por isso falei. Quando você fala com base na fé, quando você fala com base na fé, você fala uma vez só. Uma vez só. Você está ainda com a Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. O coração se crê, mas com a boca você fala. A ordem aqui não altera o resultado. Se você crê que Jesus Cristo levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades, você vai falar. Enfermidade, você é ilegal na minha vida, em o nome de Jesus. E aí você passa a crer na cura, só, mais nada. Ainda que venha aquele irmãozinho e diz assim: e aí, irmão, está curado? Estou curado. Mas está doendo ainda? Porque tem uns irmãos assim, que é bênção na nossa vida. E aí, irmão, como é que você está? Estou bem. Mas está bem mesmo? Estou bem. Você está querendo, né? Você está firme, você está crendo naquilo que você falou por fé. Estou curado. Mas você vai no médico quando? Se eu estou falando que eu estou curado, eu estou curado. Se eu estou falando que eu estou maluco, eu estou maluco. Se eu estou falando que eu estou chapado, eu estou chapado. Lembre-se, crer é apoiar-se sobre, é confirmar. É confirmar. A fé, ela não se justifica, ela se estabelece. Se você disser a qualquer coisa que seja da terra, você vai falar uma vez para ela sair. Amém? O que eu vou falar para a dor? Dor, saia no nome de Jesus. Você tem que falar a dor, porque é vontade de Deus te curar. Se não fosse da vontade de Deus te curar, Ele não deixaria escrito que Jesus Cristo levou sobre si todas as dores, ou Ele levou quase todas as dores. Na minha Bíblia está dito que Ele levou todas as dores. Carlos, mas e esse espaço de tempo entre eu falar para a dor ir embora e a dor ir embora? O que eu faço nesse espaço de tempo? Você simplesmente crê. O que você faz no espaço de tempo em que você entregou a sua vida para Jesus? Você confessou Jesus e pela fé você foi salvo. Quantos que foram salvos pela fé aqui? O que você está fazendo nesse espaço de tempo em que você pela fé foi salvo e ainda você não está no céu? O que você está fazendo? Crendo. O princípio é o mesmo, querido. O princípio é o mesmo. Quem é que vai garantir? Quem garante para você
Quem garante para você o céu? Hã? Quem garante o céu? Deus. Deus garante o céu. E você já viu alguém preocupado assim, orando assim? Ai Deus, eu não estou sentindo que eu estou salvo hoje. Você conhece alguém que ora assim? Deus, eu não estou sentindo que eu estou salvo hoje. Deus, será que eu estou salvo mesmo? A pessoa chega para você e fala assim: e aí, você está salvo? Aí você fala assim: não sei se eu estou salvo hoje, eu estou pensando. Pelo que eu fiz essa noite, eu acho que eu não estou salvo. É assim? Não é assim. A fé não se justifica, ela se estabelece. É a mesma coisa. Eu repreendo a dor de cabeça e digo: dor de cabeça, em nome de Jesus, vai embora. Carlos já repreendeu a dor de cabeça umas 4, 5 vezes. Ela já foi na primeira vez que eu repreendi. E agora, Carlos, eu estou crendo. E agora, eu estou crendo. Mas e aí, eu tomo o remédio ou eu não tomo o remédio? Se eu tomar o remédio é falta de fé, a fé é espiritual. Sim ou não? A fé é espiritual. O remédio vai para o espírito? Não. Eu, em alguma circunstância, não tomei remédio. Eu passei vários anos, pessoas perguntavam para mim, eu dizia: estou curado. E o que você diz hoje, Carlos? Eu estou curado. Mas você fez o tratamento. Eu fiz o tratamento. Por quê? Porque as pessoas queriam que eu mostrasse um exame, queriam que eu fizesse. E aí? Eu não aguentei a pressão externa, pressão do lado de fora. Às vezes eu e você sucumbimos por causa da pressão do lado de fora. A pressão do lado de fora. Pessoas incrédulas querem roubar a nossa fé. Pessoas incrédulas querem roubar a sua fé. Quer mais uma coisa que eu digo para você? Se você tem fé em Deus, não fica falando para os outros que você tem fé em Deus. Se está doendo a sua cabeça, também não fique falando para os outros que está doendo a sua cabeça. Você fala: a dor de cabeça vai embora. E acabou. Agora, me desculpe se você é alguém que diz que tem fé, que fala: dor de cabeça vai embora, e depois fica assim: ai que dor de cabeça, ai que dor de cabeça. Aí você está duvidando. Aí é você que está duvidando. Aí é você que está duvidando. Claro que, olha o conselho bíblico: está, pois, alguns de vós enfermo, chame o presbítero, chame o homem de Deus, ele vai orar e ungir com óleo, e o enfermo será curado. Você vai chamar o homem de Deus, você vai chamar uma pessoa de fé, e falar para ele: olha, eu estava com dor de cabeça, eu orei, eu falei a dor de cabeça, para a dor de cabeça ir embora, eu estou crendo que a dor de cabeça foi embora, mas você pode orar por mim? Aí você não está negando aquilo que você falou, aí você não está fluindo no espírito de credulidade, você tem fé em Deus. E a palavra de Deus diz que se tiver algum de vós enfermo, chame o homem de Deus, ele vai orar e ungir com óleo. Mas falar para a Candinha, falar para o vizinho, ligar para a avó: ô vó, eu estou com dor de cabeça. A avó vai falar: faz um chazinho. A menos que a sua avó seja uma pessoa de fé e diz assim: vamos orar junto aí. Deus, em nome de Jesus, eu quero concordar com a oração que o meu neto, que a minha neta fez. Ela orou e mandou a dor de cabeça embora, e eu estou somando com ela agora, porque um afugenta 1000, 2 afugenta 10.000,
e o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. De repente era 10.000 a dor de cabeça dela, e ela só afugenta 1.000. Então eu estou fazendo um cordão com ela, eu estou junto com ela. Aí sim, amém? Então agora, nesse momento, nós vamos orar. Se coloque de pé. São 9h25. Eu passei 5 minutos simplesmente para explicar um princípio para você de fé. Só um princípio de fé. Mas se você entender, você vai ver coisas que não é coisa do pastor super ungido. Não. Jesus não falou: olha, quando você for apóstolo, você vai disser. Ele falou: se você primeiro tem fé em Deus. Qual é o princípio? Ter fé em Deus. Depois, falar. Quantas vezes? Uma. Ao problema você vai falar uma só. Amém? Então agora, você vai falar. É aula prática. Já é aula prática. Se você tem uma dor no seu corpo, você vai falar a dor. Se você tem um monte, eu não sei qual é o seu monte. Eu tenho um monte de preocupação. Então você vai falar: preocupação, sai no nome de Jesus. E um monte de preocupação vai sair. Eu estou com um problema familiar. Então você vai dizer: problema familiar, saia da minha família. Quantas vezes? Uma. Carlos, e se eu fizer isso e isso e o problema não resolver? Aí você pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer tratar com a minha vida a respeito disso? E com certeza Ele vai falar para você. Amém? Amém? Tem alguém com dor de cabeça aqui? Ninguém com dor de cabeça. Então tá bom, porque eu falei muito de dor de cabeça. Agora você pode falar, viu? Não é incredulidade não. Vamos começar a usar o princípio. Lembre-se, você não vai pedir para Deus, porque Deus já deu a autoridade. Lucas 10:19 diz: eis que vos dou o poder, eis que vos dou a autoridade. E Jesus, Ele falava com autoridade. E falar com autoridade é falar uma vez só. Quem não tem autoridade fica se justificando. Quem sabe, não dá para você fazer isso. Quando fala com autoridade é uma vez só. Para, sai, senta, levanta, vai. Foi a respeito disso que o centurião falou. Ele não falou: Jesus, faz uma campanha de oração para o meu servo ficar curado. Ele disse: diga uma palavra. Comece a pensar. Comece a mandar embora. Comece a expulsar aquilo. Vai falando para aquilo sair da sua vida. Precipitar-se o mar, ir embora. Vai falando. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno agora a todo espírito de incredulidade que saia dessa igreja. Na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno pelo poder que há no nome de Jesus a todo espírito religioso que saia dessa igreja em nome de Jesus. Eu ordeno agora a todo sofisma
que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno agora, pelo poder que há no nome de Jesus, tudo aquilo que tenta prender essas vidas, saia na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que prendeu estas pessoas a ensinos para fazer com que eles ficassem reféns de séries de campanhas, de séries de oração, eu declaro desligado dessas vidas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus toda a operação do ladrão da fé. Eu te conheço muito bem, Satanás. Eu sei, porque o Senhor Jesus disse que é você quem rouba. Se você tem roubado a fé dessa pessoa, se você tem roubado aquilo que ele recebeu como autoridade no dia que ele recebeu Jesus, eu ordeno pelo poder que há no nome de Jesus que você tire as suas garras imundas agora. Eu falo a toda obra de feitiçaria, eu falo a toda obra de macumba, eu falo na autoridade do nome de Jesus, eu falo pelo poder que há no nome de Jesus, que caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu falo a todos os espíritos atormentadores que sejam repreendidos agora e que deixem essas vidas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu falo agora na autoridade do nome de Jesus a todo espírito de separação, todo espírito de divisão, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Eu não peço, eu dou ordens agora. Toda e qualquer espécie de espírito desavisado que possa estar intentando contra essas vidas, pode vir, olha aí, que possa estar intentando contra essas vidas pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder, pode assumir, pode manifestar amarrado, vai. É amarrado na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno pelo poder que há no nome de Jesus, todo e qualquer, amarrado com a mão para trás, amarrado com a mão para trás, nome de Jesus. Todo e qualquer espécie de espírito maligno que possa estar intentando contra essas vidas, eu ordeno agora que vá embora na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito familiar, vai orando, não precisa ficar olhando, um monte de gente olhando não, vai orando.